Nesse vídeo eu trago para vocês o review do UMI Touch. Quem enviou esse smartphone pra gente foi a loja Banggood. Eu vou deixar o link do produto lá na Banggood na descrição. Atualmente o smartphone está custando $136, menos de R$500. Existe, claro, a possibilidade de você ser taxado. Caso você não seja, R$500, 470 mais ou menos. E se você for taxado, você vai pagar mais ou menos aí uns 220, R$230 de taxa. Ainda assim, é um valor bem abaixo de smartphones intermediários ou tops de linha aqui no Brasil. Começando pelas especificações técnicas do UMI Touch, ele tem uma configuração robusta, um processador de 8 núcleos, o MediaTek MT6753, rodando a 1.3 GHz, o processador também tem 64 bits. Aliado a uma GPU muito bacana que vai te trazer um desempenho legal em games pesados e em gráficos pesados. É a Mali T720, além de 3 GB de memória RAM, que com certeza é um grande diferencial desse smartphone, e a memória interna conta com 16 GB. Então você tem uma configuração muito interessante pelo preço. 8 núcleos, 3 GB de RAM, uma GPU que aguenta coisas pesadas. A única coisa que fica faltando um pouco é na questão da memória interna, 16 GB, porém você pode expandir até 128 GB com cartão micro SD. Então isso resolve o problema da memória interna, do espaço interno. Em questão de tela, uma tela de 5.5 polegadas Full HD, com uma densidade de pixels bem alta para você ter uma definição legal, uma resolução legal. Além de uma câmera frontal de 5 megapixels com flash e uma câmera traseira de 13 megapixels com flash de LED. Bacana é que a câmera traseira é uma lente da Sony, além de uma bateria de 4.000 mAh, que dura muito tempo. Fora destaques incríveis como um leitor de digital na frente, você pode desbloquear o seu celular, e o corpo feito em metal. Na questão do design, o aparelho em si é muito bonito. Ele parece um pouco com alguns smartphones de outras marcas famosas. Ele se inspira em vários smartphones, até porque a UMI, na minha opinião, ela não tem uma identidade própria ainda. Ela utiliza a identidade de outras marcas. Inclusive, muita gente reparou isso no vídeo de unboxing. Mas, na minha opinião, isso não atrapalha tanto, já que é um smartphone bonito. Na parte frontal, você tem um botão ali com um destaque meio cromado. É um plástico, mas parece ser algo cromado, algo que é feito de metal. Então isso deixou o smartphone muito belo. Na parte frontal ainda, parece que não tem divisão da tela, olhando assim de um modo sem perceber muitos detalhes, parece que é tudo uma coisa só, parece que a tela é toda a parte frontal, a tela ocupa toda essa parte da frente, realmente isso é bem legal. Indo para as laterais, você tem um cromadinho muito legal que dá um destaque, que dá um acabamento, vamos dizer assim, mais premium para o smartphone, além de botões que são de plástico no lateral, mas que simulam botões cromados e que também deixou o smartphone muito bonito. No geral, é um smartphone muito bonito, com acabamento muito legal também. Você vai ter aí um smartphone discreto e com um visual muito agradável. A tela do UMI Touch é realmente muito interessante. Traz uma resolução alta pelo preço do smartphone, é uma tela Full HD, o tamanho dela 5.5 polegadas, tecnologia LTPS. Além disso, como citei antes, tem uma densidade de pixels bem alta, 441 ppi, principalmente pelo preço do smartphone, por ser uma marca que não é tão conhecida ainda. Eles trouxeram uma tela muito bacana que vai te satisfazer nas coisas do dia a dia. Para assistir um vídeo no YouTube, no Netflix, você vai ter aí uma qualidade ótima. Em relação a isso, você não vai ter nenhum problema. Na questão dos games também é sensacional, porque você tem uma tela bem wide, então os seus dedos não vão te atrapalhar na hora de jogar. Então o seu dedo não vai cobrir nada do jogo, os principais botões pelo menos, e isso com certeza é algo muito legal. O único ponto negativo a destacar na questão da tela é que ela marca muito, tá? Tem smartphones que marcam, né? Os seus dedos ficam marcando na tela? Ficam, mas esse realmente marca bastante.
provavelmente pelo material que eles utilizaram aqui na parte da frente. Mas não é nada que vá te desagradar 100%, o smartphone não presta por causa disso. Não é algo extremo, mas pode te incomodar um pouco. Em relação ao som do aparelho, não há nada demais, tá? É um som extremamente simples. Já adianto que, como é um smartphone intermediário da marca, tem um smartphone que eles lançaram agora que é o top, esse Touch é como se fosse intermediário, apesar de ter uma configuração bem robusta. Ele não vem com fone de ouvido. Eles fazem isso para cortar os custos e diminuir o preço, mas eu acho que um fone de ouvido simples não custa tão caro assim. Não acho que iria aumentar tanto o preço. Mas de qualquer forma, eles acham melhor não colocar. Na minha opinião, eu acho melhor assim, já que vai colocar um fone de ouvido porcaria, como muitas marcas colocam, então não coloca nada. Se for colocar um fone de ouvido, coloque um fone decente. Mas esse não é o grande problema desse smartphone. Como eu falei antes, o som do smartphone é simples, não é nada demais, inclusive simples demais. O som não tem muitos agudos, graves, é um som bem abafado, bem estranho, você não consegue perceber cada parte da música, distinguir cada parte da música, é tudo embolado, é realmente um pouco decepcionante o som desse smartphone. Mas, na minha opinião, não é algo que vá atrapalhar na compra dele. Por exemplo, eu jamais compraria um smartphone por o som deles ser bom, porque eu não uso isso, é algo que raramente utilizo, sei lá, uma vez no mês. Então, para mim, é indiferente. Mas se você preza por isso, pode ser que isso te atrapalhe, te incomode. Watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me nay nay. Why me do it? Now watch me whip. Kill it. Watch me nay nay. Okay. Now watch me whip, whip. Watch me. A câmera do UMI Touch poderia ser um pouco melhor. Quando eu vi no site da Banggood, eles prometiam uma câmera com lente da Sony. Falei, poxa, bacana, vai ser uma câmera legal. Só que eu não sei o que eles fizeram, que eles não souberam configurar o software ou algo nesse estilo, porque acredito que não é a lente o problema, acredito que seja o software dessa câmera, desse smartphone. É um software bem ruim, então você tem alguns problemas aí para tirar fotos, ele não funciona direito, tem um layout meio estranho. Então eu acho que para você ter um desempenho legal na questão da câmera desse smartphone, você vai ter que baixar um outro aplicativo de câmera. E aí a foto não fica tão legal, tá? Fica bacana com uma boa iluminação, fica até que ok, mas não fica nada demais. Não vou dizer que a câmera é um lixo, mas também não vou dizer que é uma câmera excepcional. É uma câmera ok, você vai tirar fotos ok para postar no seu Facebook e nada demais. Se você está procurando por um smartphone que tem uma câmera sensacional, provavelmente esse smartphone não é para você. Porém, se você não liga muito para isso, se você deseja uma câmera ok para fazer coisas básicas, então tranquilo. O maior problema mesmo da questão da câmera é a câmera frontal, que decepciona bastante. Apesar deles prometerem 5 megapixels, parece uma câmera VGA. É muito ruim. Como eu falei, a câmera traseira é ok. Já a câmera frontal, mesmo com flash, não fica nada ok. É bem abaixo da média. A bateria desse smartphone com certeza é um dos grandes destaques. A bateria tem 4.000 mAh e na minha opinião, qualquer smartphone com esse tamanho de tela deveria ter 4.000 mAh. Eu estou utilizando 3 smartphones aqui ao mesmo tempo, testando para fazer review e fazer vídeos de dicas de aplicativos. Esse aqui, o Mi tem 4.000, o Meizu M2 Note tem 3.000 e pouco, e acho que tem um pouquinho menos de 3.000 se não me engano. E o Asus, o Zenfone, tem perto de 3.000 também. Eu sinto que no Asus e no Meizu a bateria deveria ser maior, porque dura apenas um dia e chora ainda, né? Sofre um pouco para durar um dia. Já no UMI, como tem 4.000 mAh, dura às vezes 3 dias, se eu não usar muito o smartphone. Usar bem basiquinho, vamos dizer assim, de forma bem básica por dia. Então,
a bateria desse smartphone é realmente sensacional. Você vai ter 2 dias de uso aí tranquilo, usando bastante, usando 4G, usando aplicativos pesados e tudo mais. Na questão de bateria, ele manda muito bem. E agora o ponto mais forte desse smartphone, que com certeza é o hardware dele. É um hardware muito potente, apesar de não ter um processador de uma marca famosa como o Snapdragon da vida, é um processador bacana, aliado a uma GPU legal, a 3 GB de RAM, então você tem um desempenho ótimo. Jamais seu smartphone vai travar em um uso normal, usando coisas básicas do dia a dia, você não vai ver lag, não vai ver travamentos, você vai conseguir rodar os jogos atuais para Android, como por exemplo um Asphalt 8, um Hell Racing ou Rail Racing 3 e outros games mais pesados que foram lançados aí recentemente para Android. E até o Minecraft, que é o game que eu testei aí no vídeo para vocês, que apesar de ter um gráfico simples, é um game que demanda muito processamento gráfico e também do próprio processador, porque é um game de mundo aberto, muito grande, praticamente infinito. Então você vai andando no game e ele vai gerando mais mapa, mais coisa. Então isso precisa de muito processamento. E o smartphone não sofreu nada para rodar o Minecraft, rodou tranquilamente. Então mostra que é um smartphone ótimo para coisas pesadas. Se você está procurando um smartphone para jogos, se você está procurando um smartphone para mexer em aplicativos pesados, aplicativos de animação 3D, por exemplo, ou se você tem um canal no YouTube que quer trazer vídeos de Android e quer gravar a tela, então ele é perfeito. Além disso, uma coisa que eu esqueci, deveria ter falado no começo do vídeo, eu lembrei agora, vem com o Android 6.0, que com certeza é uma das grandes vantagens. Então você tem aí um Android muito bom, que economiza bateria, que tem um desempenho ótimo, então você não vai fazer o smartphone sofrer, e além disso você consegue gravar a tela sem precisar fazer o root. Bom, o smartphone UMI Touch é um smartphone para você que quer gastar pouco mesmo, e quer ter um smartphone de alto desempenho. Como eu falei, ele tem alguns pontos negativos, o som dele não é muito bom, a câmera dele não é assim excepcional, é uma câmera ok, mas na questão do desempenho ele é sensacional. Você vai ter um smartphone aí gastando 500, no máximo 700 reais, com uma configuração excelente. Algo que aqui no Brasil você pagaria no mínimo aí uns 1.300, 1.400 ou 1.500 reais. Então o dobro do preço. Por isso vale a pena investir no UMI Touch. Além de alguns mimos, o smartphone tem aí o desbloqueio por digital, tem acabamento premium de metal. Apesar que isso ficou um pouquinho ruim, porque aumentou um pouco o peso dele, achei ele um pouquinho pesado, nada que atrapalhe, você consegue usar ele no bolso tranquilamente, carrega por aí, mas em relação a outros smartphones ele é bem mais pesado. Mas valeu porque o acabamento ficou sensacional, tudo bem encaixado, parece um smartphone de uma marca aí top, como por exemplo um Apple da vida, ou outra marca que seja de alto nível também. Nessa questão eles capricharam e ficou realmente muito legal. Eu não gostei de algumas coisas, como por exemplo, a ligação dele, pelo menos com o chip da TIM, não ficou muito boa. Não que você não entenda a pessoa, ou que a voz da pessoa fique esquisita, fica normal, porém eu sinto que a ligação fica um pouquinho mais baixo e a qualidade assim, de áudio não é tão ok assim, a qualidade do alto-falante para fazer ligações. Mas como eu falei, nada que atrapalhe tanto, você consegue fazer a ligação, tudo beleza, mas poderia ser melhor. A questão também de configuração do 4G não é tão simples, você tem que aplicar alguns códigos ali que a própria operadora passa para você, é só você colocar no Google, por exemplo, APN TIM, você pega a APN e configura aqui no celular, tá? É um pouquinho complicado, porém depois de um tempo você consegue configurar, mas no começo dá um pouco de dor de cabeça. Mas também ele tem muitos pontos positivos, é um smartphone bonito, tem uma bateria que dura muito e o principal, tem um hardware muito forte, muito potente, além de ter o Android 6.0 de fábrica, que é o Android mais recente no momento, até pelo menos o lançamento do Android 7.0. Ok, então esse foi o review do UMI Touch. Como eu falei, o link para você acessar o produto lá na Banggood está na descrição, pode comprar uma loja segura, 20, 30 dias, no máximo 40 dias está na sua casa, depende se for taxado ou não. Se não for taxado, 20 dias, 30 está na sua casa. Se for taxado, 40 dias, porque a alfândega demora para liberar o smartphone, o Correios demora para entregar, então é isso, ok?
Eu espero que você tenha curtido o review. Comenta aí o que você achou do smartphone. Se caso você já tenha ele, comenta também o que você achou do seu uso aí diário. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo review.